Vamos lá. Continuando nossos materiais básicos sobre embalagens, nesse vídeo 2, as embalagens plásticas elas são denominadas de polímeros, ou seja, o que são polímeros? São moléculas grandes que são repetições de unidades básicas. Então, como se fosse um colar de pérolas bem longo. Então, ele repete a mesma unidade. Elas são produzidas a partir de petróleo, tá? E tem várias vantagens, assim como algumas desvantagens, mas foram uma revolução no setor de embalagens para alimentos e para outros setores não alimentícios que utilizam plástico. A vantagem são barreiras a vapor de água e a gases. Você tem a facilidade de selagem, fechamento e refechamento, ou seja, você abre um refrigerante, uma garrafa de 2 litros de refrigerante, consome e consegue fechar normalmente. Então, essa facilidade que você tem utilizando apenas embalagens de plástico, sem utilizar outros materiais juntos em uma embalagem múltipla, é muito bom para a indústria, no caso de versatilidade nos sistemas de fechamento, então facilita muito. Tem a facilidade de rotulagem, transparência e viabilidade econômica, pois o plástico é barato, muito mais barato do que uma embalagem metálica e bem mais barato do que uma embalagem de vidro. Alguns tipos de materiais que são utilizados para a embalagem de alimentos: polietileno, tá? Que ele tem baixo custo, transparente e é uma ótima barreira contra água, umidade. Tem o politereftalato de etileno, que nós conhecemos como PET, e ele é o mais utilizado nas embalagens para alimentos, principalmente para refrigerante, sucos e águas minerais, aquelas garrafinhas de 500 ml de água mineral. Temos o PP, tá? Que é o polipropileno, ele é mais rígido e é mais resistente, apesar de leve, e uma boa barreira ao oxigênio em relação ao polietileno. E também temos o PVC, que ele é 10 vezes menos barreira à umidade, então ele não é tão barreira à umidade, que seria aqueles filmes, por exemplo, de enrolar o alimento, ou quando você corta uma fruta e quer guardar e não tem um depósito, você usa o filme plástico para enrolar, certo? Ele é feito à base de PVC. Uma coisa, essas letras, essas siglas, você encontra muito na parte da embalagem. Você encontra o material, o símbolo do reciclado e escrito dentro PP ou PET, para poder facilitar a indicação do material para o setor de reciclagem. Uso. Agora nós temos sobre embalagens celulósicas. Embalagens celulósicas são as bases de celulose, que é papel, papelão, cartolina, e ela é bastante utilizada como embalagem secundária ou embalagem terciária ou até como embalagem de transporte, como por exemplo na embalagem de transporte de frutas. Então aquelas caixas de papelão, elas são feitas para o transporte e algumas são até bem com aparência mais bonita para servirem de ambiente expositor. Então, ela serve para transportar e quem vai vender expõe elas ainda dentro da caixa, se a caixa estiver em boa qualidade. Ela também pode participar de embalagens compostas como a Tetra Pak, que nós vamos ver aqui, são aquelas caixinhas de leite, caixinhas de creme de leite condensado, principalmente para dar rigidez. Principais categorias de alimentos que usam embalagens celulósicas, tá? Os produtos secos, como cereais, biscoitos e pães, alimentos resfriados e congelados, bebidas, chocolates, as comidas de fast food e produtos frescos. Quais as principais características de utilizar papel, tá? Ele é uma boa barreira contra a luz, diferente, por exemplo, do vidro e de algumas categorias de plástico. Ele é resistente a ampla faixa de temperatura, tem extrema facilidade de dobramento e principalmente de qualidade de impressão. Então, o papel, ele consegue proporcionar à embalagem
um visual de impressão do rótulo de tinta, de pintura mesmo, tá? Isso que eu chamo de impressão. É muito mais agradável e muito mais bem feito do que o material plástico, do que metálico, do que vidro. Ele é de baixo custo, leve e pode ser utilizado para amortecer choques, como o papel corrugado ou ondulado, que nós veremos, reciclável biodegradável e porém ele tem alta permeabilidade a gases, a gordura, a vapor de água. Então você muitas vezes acaba tendo que utilizar outro tipo de embalagem ou fazer uma embalagem de múltiplos materiais para compensar essa grande desvantagem que o papel tem. Como estrutura, ela é utilizada, por exemplo, nas batatinhas tipo Pringles. Então, ela é toda feita essa lateral aqui é toda feita de material celulósico, exceto a base, que é metálica, e a tampa, que tem uma proteção metálica inicial, e a tampa de plástico. Mas toda a rigidez dela é feita de material celulósico, de papelão, que pode ser feita em duas formas, nessa forma mais tradicional, ou ela ser feita de uma tira, e essa tira ela é enrolada em formato diagonal. Esse modelo proporciona mais rigidez do que esse segundo modelo. Aqui o papel é o papelão corrugado ou ondulado, que ele é utilizado muito na parte de frutas, principalmente nas caixas, né, de transporte, em que você tem o mesmo material com duas folhas lisas e uma que é feita a moldagem em forma de ondas, que vão servir como amortecimento. E pode ser um miolo com uma camada de ondinhas ou com duas camadas, para dar mais rigidez ao material. Temos também de embalagens celulósicas o celofane. O celofane ele é uma mistura de celulose e também de polietileno glicol, que dá um aspecto plástico. Por isso ele tem uma boa aparência, com bastante brilho e facilidade de impressão. Pouca proteção, porém, para a passagem de água, por isso que ele não é utilizado como o único material de embalagem, mas ele é utilizado como uma parte da embalagem para tornar visualmente mais bonito e mais chamativo. Não pode ser selado a quente, então aquelas seladoras que utiliza-se para fechar, por exemplo, pacotes de pão, pacotes de biscoitos, que tem até um laboratório, a seladora, a quente, ela não serve com celofane. Ela de baixo custo, excelentes propriedades mecânicas, então é difícil de ser rasgado, então ela é bastante resistente. Existe também as embalagens, como eu falei, as embalagens chamadas Tetra Pak, que elas são uma mistura de plástico, papel e atualmente utiliza-se alumínio. Vou mostrar aqui para vocês. Essa caixinha, independente se seja caixinha de creme de leite, se for caixinha de leite, de suco, se tiver o nome Tetra Pak, tá aqui escrito. Se tiver o nome Tetra Pak, ela é formada por várias camadas: papel, polietileno, que é plástico, alumínio e mais plástico, tá? Então, cada um deles vai ter sua função. O papel vai dar resistência e estabilidade para ela ficar uma caixinha rígida, enquanto que o alumínio é barreira ao oxigênio, aroma e luz, e várias camadas de polietileno para ser barreira contra a umidade, ser também ajudar a proteger o produto, entre outras funções. Essa caixinha, ela é geralmente não, ela é uma embalagem primária e que é utilizada uma embalagem secundária que ao mesmo tempo é de transporte, de papelão, e algumas vezes esse papelão é protegido por uma camada plástica. Os pallets são enrolados em camada plástica para facilitar o processo de transporte. Isso é um exemplo do equipamento que é produzido essas embalagens, né? Tínhamos visto na aula de conservação, e ela é utilizada para extrato de tomate, leite, suco,
chá, creme de leite, leite condensado, água de coco, entre outros, bastante versátil. E através do uso dessa técnica de esterilização e uso deste tipo de embalagem, você tem um sistema de esterilização comercial que permite você armazenar todos esses produtos em temperatura ambiente até que a embalagem seja aberta. Depois de aberta, entrou contaminação do ar, então você tem que armazenar sob refrigeração e consumir de acordo com o tempo que o fabricante diz no rótulo da embalagem, 3 dias, 5 dias, 7 dias. Depende do produto e do fabricante. Nós temos também, que está bastante em alta, são as embalagens biodegradáveis, que são embalagens feitas com materiais que podem ser decompostos pelo ambiente ou pelos micro-organismos. E existem 3 tipos para vocês não confundirem. Existem os plásticos biodegradáveis, que é por ação de micro-organismos que estão no ambiente. Tem os oxibiodegradáveis, que existe até umas redes de supermercados que estão com as sacolinhas, que são oxibiodegradáveis, que você faz uma mistura de uma substância, um aditivo, que ele auxilia a oxidação da substância plástica que fez a sua sacolinha. Então, ela é reduzida a substâncias de tamanho menor para facilitar a absorção pelo ambiente. Já os bioplásticos são plásticos produzidos a partir de substâncias naturais, como, por exemplo, a base de amido. Então, ela é facilmente degradada no ambiente. Tem outra inovação, tá? Que é denominada embalagens comestíveis. A tecnologia de embalagens, ela fornece várias alternativas inovadoras para os diferentes setores da área de produção de alimentos. Dentro das embalagens comestíveis, nós temos os revestimentos, que é quando você tem uma substância, essa substância é borrifada ou o alimento é imerso nessa substância e ao secar, ela forma uma fina camada de proteção do alimento. Já existe o outro tipo, que são os filmes, onde o líquido ele é espalhado e esperado solidificar para formar um filme que vai servir de embalagem. Mas os dois com características de substâncias que podem ser consumidas. Aqui é um exemplo de revestimento de fruta, como se fosse esse, tá? Aqui é a diferença de uma pera sem nenhum revestimento e a parte da pera que tinha um revestimento de uma substância denominada zeína, que ela tá com a aparência como se fosse de recém-colhida, mesmo 10 dias após de armazenamento. Então, é uma grande diferença que você proporciona, tá? Aqui é outro exemplo, por exemplo, tradicionalmente o palmito ele é nos copinhos de vidro ou nos potes de vidro, que ele vem dentro de uma salmoura. O vidro é muito difícil para você fazer o transporte e distribuição desse tipo de embalagem. Então, uma alternativa, e também para baratear o custo, porque a embalagem de vidro é muito cara, então, uma alternativa foi feita por essa empresa em que eles têm um revestimento feito no palmito, que ele tem a característica de proporcionar a mesma conservação ou conservação similar, como se ele estivesse dentro de uma salmoura. Então, ele tem um revestimento e tem a embalagem primária plástica e a secundária de papel, o que reduz bastante os custos, tá? E fora que dá o aspecto diferente, chama mais a atenção do consumidor. Tem as embalagens ativas inteligentes. As ativas são outra inovação, que ela é um tipo de inovador de embalagem que altera as condições dentro da embalagem para aumentar a vida útil. Exemplo, nós vamos ter, deixa eu mostrar aqui, embalagens que a tampinha, ela possui um absorvedor de oxigênio, um absorvedor de umidade,
ela possui uma substância antimicrobiana, antioxidante, que vai ser liberada de forma proposital, ou seja, vai ter uma interação proposital que você deseja da embalagem com seu alimento. Pode também ter substâncias que vão absorver o etileno, lembra o etileno, o hormônio do amadurecimento vegetal? Então, quanto menos etileno tiver acesso aos tecidos vegetais em concentrações, que ele vai se concentrando dentro da embalagem, mais tempo vai ter de duração, uma vida de prateleira mais alta. Nós temos também outros tipos que podem ser basicamente só um adesivo, onde você tem uma substância antimicrobiana incorporada, e também existe um bem legal, que encarece bastante o produto, mas é uma inovação e com certeza tem público para isso. É o café que você roda a embalagem embaixo, ele tem uma reação química numa cápsula interna, não entra em contato com o alimento, e ele ou aquece ou resfria a sua bebida. Tem também as embalagens chamadas de inteligente, que são as embalagens que vão fazer o monitoramento do seu alimento. Por exemplo, ele pode indicar a temperatura, se está na temperatura ideal ou não, como que acontecia com aquele símbolozinho da Skol, que quando estava na coloração cinza, azul, quer dizer, ele indicava que estava na temperatura correta. Ou ele pode ser utilizado também em queijos, um exemplo, que ele vai monitorar de acordo com a coloração de amarelo para vermelho, qual temperatura o seu queijo está, certo? Tem também a possibilidade de um adesivo, ele mudar de coloração de acordo com o tempo que o alimento passou fora da temperatura ideal de armazenamento, aquela mania que alguns têm de não colocar a temperatura correta dos freezers ou dos refrigeradores. Então, isso daqui pode ser reduzido a possibilidade de ocorrer esse erro e deteriorar seu produto. E por último, nós temos algo que tem que considerar, principalmente na escolha do seu material para produzir a sua embalagem, que é a migração. Existem várias legislações da Anvisa falando sobre migração, que é esse passagem de uma substância da embalagem para o alimento. Então, não é qualquer tipo de plástico, não é qualquer tipo de papel que você pode utilizar, não é qualquer tipo de tinta para impressão que você pode utilizar. Porque isso pode ser bastante perigoso e comprometer o seu consumidor, a saúde do seu consumidor. Existe legislação específica para isso, tá? Bastante. A gente pode conversar nisso em outro momento. Então, até a próxima aula. Façam seus exercícios, revejam o material e enviem suas dúvidas. Tchau!